Eu tive a polio aos 2 anos de idade, comecei a caminhar com 9 meses, né? Eu morava no interior da Bahia, uma cidade chamada Brejões, e nessa época ainda não tinha chegado a vacinação lá, né? Então veio os sintomas da polio, que era febre muito altas, e minha mãe ainda levou no posto de saúde, mas chegando no posto de saúde, ela não conseguiu atendimento, porque naquela época quem tinha febre, gripe, não podia ser vacinada, né? E aí ela retornou comigo para casa. E retornando para casa, não consegui mais sair da cama, né? Que já eram os sintomas da polio. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeia na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Uma, duas, três, quatro, 7 cadernetas de vacinação. Tem caderneta da Catarina, da Agnes, do pequeno Rafael e toda essa família sob a supervisão da Alana e do Caio. Todos devidamente vacinados? Todos devidamente vacinados e com as cadernetas atualizadas. Desde o primeiro nascimento, foi uma questão fundamental a vacinação? Sim, a gente entende que é uma ação coletiva, né? É uma proteção que é coletiva, não somente da criança ou da nossa família, mas da sociedade como um todo, né? É uma porta que a gente fecha para que doenças não voltem mais, né? A gente tem os nossos livros de histórias, a gente tem experiências familiares de crianças que não foram vacinadas e tiveram paralisia, né? Tiveram outras doenças como sarampo. E a gente sabe que isso interfere diretamente na história da criança. Então, com a vacina, a gente fecha totalmente essas portas. Da tuberculose à poliomielite, da hepatite à febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola. O calendário de vacinação é definido pelo PNI, o Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973. Atende do recém-nascido ao idoso, passando por adultos, gestantes, povos indígenas. O PNI é um dos maiores programas de vacinação do mundo e é reconhecido internacionalmente. Até a década de 70, 80, as pessoas morriam de doenças infecciosas. A partir do momento que introduz a vacina, você para de ter mortalidade por doenças infecciosas e começa a ter mortalidade de doenças preveníveis. Nós vemos viver o massacre de poliomielite, graças a Deus ninguém mais morre de poliomielite, sarampo, tivemos catapora, tivemos rubéola. Então, graças a Deus, hoje a gente consegue minimizar isso através das vacinações. A vacinação não pode ser negociada. Quem mais aumentou a vida média do povo no mundo foi água tratada e vacinação. Quando tinha uma dessas epidemias de gripe espanhola, tudo, dizimava as pessoas. Eu digo aqui, pai, mãe, o responsável. Os senhores não têm o direito de não vacinar suas crianças. Hoje eu vim dar vacina no meu filho de 1 ano e 3 meses. Para mim é muito importante, assim, até porque, inclusive a vacina do Covid, né? Eu perdi a minha mãe na pandemia e eu sou muito a favor da vacina por conta disso, né? E também porque acho que a gente não pode ser omisso com nossos filhos, né? Eu tenho um filho mais velho, de 16, que também está com a carteira de vacina completa, com HPV, vacina de Covid e gripe, que são as de adolescente. E também o Gabriel também está com a caderneta completa. Minha criança que é tutelado por mim,
mesmo sabendo que ela pode morrer e ficar com sequelas pro resto da vida. Isso é abandono de incapaz, gente. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem mais, gente. Isso é muito cruel. Dou exemplo da poliomielite, erradicada há muito tempo, o sarampo. Eu fico assim, triste quando eu entro no voo que diz logo. E se você estiver tossindo com manchas vermelhas na pele, pode ser sarampo. Sarampo é uma doença grave, anergizante, que mata e que deixa inválido a criança pelo resto da vida. A vacinação é muito importante, né? Porque ela evita que a gente contraia o vírus de qualquer tipo de doença, né? E principalmente da polio, que é uma doença que ela acaba com a pessoa, né? Ela é degenerativa, ela vai acabando aos poucos, porque a polio ela começa com os 2 anos de idade e depois de 30 a 40 anos tem a sequela pós-polio, né? Que ela retorna novamente. Então, assim, é uma coisa que não acaba, né? Você tá sempre, e as sequelas é dores, é depressão, problema no intestino, vários outros fatores que vêm. Então a vacinação é muito importante. Nós estamos já há muitos anos, mais de 30 anos, sem um caso de paralisia infantil. A paralisia infantil foi controlada por vacina. O que os médicos do Saara relatam é o seguinte, que eu fui um dos últimos casos da polio. E o médico que cuida também precisou de cuidados. A Covid e o medo do desconhecido. E um final feliz. Não, final de 2019, início de 2020, a gente começou a conviver sobre o Covid, né? Início de maio, dia 5 de maio, eu apresentei um quadro sintomatológico, ou seja, quadro gripal, resfriado, tudo aquilo que a gente sabia que é o quadro inicial, só que eu evoluí de uma maneira desfavorável, sendo que no dia 5 eu precisei me internar no hospital e nisso eu evoluí com dificuldade respiratória e precisei ser entubado. Então eu vivi a preparação do Covid, ou seja, a gente não saber nada da doença, montar as primeiras estruturas, viver o início do lockdown e ficar doente, né? E o senhor chefiava naquele momento um grupo de pessoas. Sim, eu era coordenador da rede de hospitais e eu estava na frente da organização do serviço de atendimento, tanto do ponto de vista de pronto-socorro, discussão de casos, ver os pacientes dentro das unidades de terapia intensiva. Isso tudo um período sem vacina. Nós não tínhamos vacina. A vacina só veio a partir da metade do ano, né? A partir de agosto que começou a ter vacina. Então eu peguei no sentido da doença sem nada de proteção. Uma doença chegando, estado imunológico, a gente não sabia como que as pessoas iam reagir. E quem já tinha fator de risco, grande probabilidade de ter doença de forma grave. E eu fui um que teve. Você está falando de um vírus novo que 100% da população nunca tinha sido atingida, ou seja, contato. Ou seja, quem é vulnerável para essa doença? 100% da população. Tive Covid, não tive problemas maiores exatamente por ser vacinado, mas tive parentes que faleceram exatamente por não serem vacinados. E as pessoas acham que não é importante a vacina da Covid. A minha mãe e o meu tio faleceram decorrente ao Covid, né? Pela falta da oportunidade de ter tomado a vacina. Ela tinha 54 e meu tio tinha 39 anos. Como o senhor foi entubado, em algum momento houve o receio de vir a óbito? Eu falo que para mim foi a parte mais fácil foi ficar entubado, né? Por quê? Você está sedado, você não tem consciência do que está acontecendo com você. Logo, lógico que antes de tudo isso acontecer, você fica com medo, doença nova, você não sabe para que lado que seu corpo vai reagir. Tinha poucas medicações estudadas, foi na época que estava falando-se um pouco do uso do início do corticoide em doses para fazer o controle. Era tudo uma novidade. Então você tinha um medo de será que vai dar certo? Mas por outro lado você tinha confiança, você estava entre amigos, né? Eu estava num ambiente que eu tinha preparado a equipe, conhecia a equipe e confiava no trabalho dele. O senhor perdeu amigos nessa época? Perdi conhecidos, mas vi muitas pessoas também com chance de perder, tá com a gente hoje, que lutaram e estão com a gente. A vacinação é fundamental para evitar doenças, sobretudo as doenças viróticas. No Brasil, hoje, nós temos 22 doenças controladas por vacina. Ficamos agora
sem casos graves da Covid. Por quê? Pela vacinação, pela imunização. Por exemplo, temos as viroses da infância, difteria, coqueluche, sarampo, que são doenças controladas por vacina. Nós temos hepatite também controlada por vacina. Febre amarela controlada por vacina. A vacinação é importante. Essas 22 doenças que hoje estão controladas por vacina, nós temos hoje quase que algumas delas em silêncio epidemiológico. A pandemia do coronavírus mexeu com a cobertura vacinal no país. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, em 2023, nenhuma das vacinas do calendário da criança, com exceção da BCG, alcançou a meta nacional de cobertura. As autoridades de saúde lutam contra as notícias falsas e o Senado busca a autossuficiência na produção de vacinas. Eu fiquei muito surpreso porque quando eles falaram, a gente tem que começar a desenvolver vacinas no Brasil, a primeira coisa que me ocorreu foi assim, eu falei, poxa, mas a gente já faz muita vacina aqui no Brasil, né? O Brasil produz, é um dos países que mais produz vacinas. Aí falou, não, ministro, é o seguinte, o Brasil produz vacinas, sem dúvida, muitas vacinas, mas com a tecnologia de fora. Falei, pô, então é hora da gente desenvolver. E foi assim que surgiu, então, a iniciativa, né, junto com a Ana Paula, o Gazinelli, lá em Minas Gerais, né, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Centro de Vacinas, e outras iniciativas de promover, de incentivar, financiar novas vacinas no Brasil. De modo geral, para todas essas ideias, o brilhantismo das ciências, brilhantismo das empresas farmacêuticas brasileiras, que não pode ser subestimado, vai para qualquer canto do Brasil, você tem farmácias cheias de produtos de excelência produzidos no Brasil. O que nós temos que fazer é colocar esse brilhantismo com o brilhantismo dos cientistas e virar uma potência de inovação em ciência no Brasil. Para isso acontecer, temos que ter a benefício deste projeto de lei do senador Alessandro Vieira e do senador astronauta Marcos Pontes, e que eu quero enfatizar, focar numa coisa da excelência, focar numa coisa do sucesso, não tenta fazer tudo, e foca em vacinas e vai dar certo para o Brasil. O Brasil precisa desenvolver imunobiológicos, o Brasil precisa ter autossuficiência na produção de vacinas. Toda a evidência científica caminha nesse sentido e não cabe por uma eventual percepção equivocada de que você vai ter dificuldade para financiamento de outras iniciativas, que você vai inibir justamente uma iniciativa fundamental como essa. No momento em que houve uma demanda excessiva por imunobiológicos, os países que detinham o poder de produção fizeram a distribuição de acordo com sua conveniência econômica, geopolítica. Então, um país com a dimensão continental do Brasil, com o orçamento e a economia pujante que o Brasil tem, não pode mais permanecer nessa situação, e nós temos já o fundo dedicado para essa finalidade, absolutamente compatível. Então, o que eu rogo é que a gente consiga avançar com urgência nesse projeto, que é um projeto fundamental para a ciência brasileira, para a defesa da saúde dos brasileiros. Se importar tecnologia, às vezes é uma solução mais imediata, mas o desenvolvimento nacional é fundamental. Nós temos doenças que não são de interesse das farmacêuticas no exterior. Então, é fundamental que o Brasil resolva os seus próprios problemas. E vou dizer mais, vamos olhar para as vacinas de Covid hoje. Todas as vacinas atualizadas no Brasil, elas chegam após a onda da subvariante chegar, após a onda da subvariante terminar. Então, nós estamos recebendo atrasado todas as vacinas atualizadas. Isso, se fosse feito no Brasil, atenderia muito mais rapidamente. Mas isso é um processo simples? Não é um processo simples. Começa no laboratório, tem que prosseguir com as melhores práticas de laboratório, tem que fazer os testes, pequenos lotes de insumo, tudo acompanhado pela Anvisa, para que não tenha que voltar à pesquisa, testar esses pequenos lotes em pré-testes com animais, em biotério próprio,
e depois de comprovado que aquilo lá pode ser feito, então começam os testes clínicos com pessoas em 3 fases, ou seja, é um processo longo, mas que a gente tem que desenvolver no Brasil para que o Brasil esteja mais protegido para as próximas pandemias. Atualmente, o nível de financiamento que nós vemos para projetos no Brasil é muito inferior aos necessários para alguns desses ensaios clínicos que custam realmente mais dinheiro, mas precisamos investir em pessoas, em treinamento e em retenção de pessoas. Vamos não esquecer vacinas veterinários. Não tem ninguém aqui do mapa. Não tem ninguém aqui da área da agricultura. Vacinas também são fundamentais para uma grande indústria brasileira, que é a agricultura, e com todos os bichos de estimação que a gente ama. Então, tudo isso pode vir junto se fortalecer essa grande iniciativa. Infelizmente, nos últimos tempos, houve uma propaganda muito grande contra a vacina e as pessoas deixaram de se vacinar. Eu não sei por que hoje em dia anda essa confusão de vacina, não vacina. Todo mundo que está nessa confusão, quando era criança, vacinou. Então, nunca teve nada, porque está dando depoimento hoje em dia, então está vivo. Então, isso é besteira. Não vacinar é a maior besteira do mundo. Reações, isso foi depois da Covid. As reações de vacina, todo mundo sempre teve. Vermelhidão, antigamente tinha aquela que parecia uma pistolinha, coisa e tal. Todas essas vacinas, na minha opinião, são totalmente eficazes. A gente tem que acreditar. Se não acreditar no governo, vai acreditar em quem? Vem muito discurso falso sendo falado aí por aí, e acho que isso pode ser uma das consequências do pessoal ficar talvez um pouco alienado e acabar não se vacinando da forma correta. Eu passei por médicos que disseram que não deveria me vacinar. E eu achava aquilo um absurdo. Eu achava aquilo uma falta de orientação. Um médico desse está repassando para 10, 20, 100, 500 pessoas uma coisa que é errada. Vacinação está certo. Se eu tenho reação com a vacina, aí já é outra história. Mas vacinação é uma coisa legal. Mas, infelizmente, a propaganda contra a vacina foi muito forte, né? A desinformação é perigosa. E quando tem a desinformação, isso traz consequência para a sociedade. A vacina é importantíssimo. Todos têm que tomar. A gente vive sempre aquém da necessidade de vacinação. A gente deveria vacinar muito mais. Mas por que a vacina sofre muito? Porque a gente está falando de algo que vai induzir uma doença em aspecto menor ou só induzir sua resposta imune. E as pessoas têm muito medo de como seu corpo reage. E, por ser uma coisa que dá medo, tem muitas falas erradas, tem algumas verdades contadas de óticas errôneas, e o que ocorre? As pessoas têm medo de vacinar. A gente deveria ter uma taxa de vacinação que fosse de 100%. Infelizmente, tem doenças que a gente não chega a 50%. A gente espera algumas doenças 95% nas campanhas, e isso não ocorre. Eu tenho um tio, né, que teve paralisia infantil, então, justamente naquela época, minha avó não tinha esse acesso. Por atraso da vacina, o meu tio teve paralisia infantil. Na época que aconteceu essa cura da polio, inclusive as pessoas tinham muito esse tabu de não querer vacinar seus filhos, né, por medo, porque foi lançada a vacina e eles tinham aquele medo. E hoje ainda tem muitas pessoas que têm receio ainda de vacinar seus filhos, né? Então, assim, e isso pode causar futuramente doenças que não, consequências para seus filhos que não tem como corrigir futuramente, né? Igual a polio mesmo, que é uma doença que é irreversível. E essa questão das vacinas, né, tem um papel fundamental, cara. A gente está vendo aí a volta do sarampo, né? A polio, né, que já estava liquidada aí. Eu mesmo tive duas irmãs com polio, né? Ficou no SARA anos e anos recuperando até que recuperou bem, mas tá voltando, porque né, grande parte não está mais vacinando. A gente precisa realmente, de uma forma assim, muito científica e clara, colocar para a população, né, a importância e a segurança disso, né, para a gente não ficar como está acontecendo hoje, grande parte da população não vacinando. A gente vai ter outras pandemias e se o Brasil não estiver preparado, o resultado é trágico. O próprio senador falou, a próxima pandemia vem. A gente só não sabe quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos e a gente tem que estar preparado para ela, né?
E qual que é a próxima pandemia? Não sabemos, né? Estamos sobre um risco eminente de influenza, já tem algum tempo que alguns casos vêm acontecendo, e essa preparação, ela já, pelo menos pelo lado do Butantan, ela já começou há aproximadamente mais de 2 anos. A gente tem que ver outros países o que já estão fazendo. Então, se a gente pegar o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, do Reino Unido e até países menores como a Finlândia, eles já estão bem à frente, né, do Brasil numa próxima pandemia, né? Então, eles já desembolsaram grandes volumes de recursos para empresas desenvolver e até estocar produtos, né, para contingenciamento de uma próxima pandemia de influenza. Nós costumamos usar o serviço da unidade básica de saúde, então tem o calendário, sempre que a gente vai, a gente olha o cartão de vacina, vê se as datas estão atualizadas, o que está faltando de vacina. Normalmente quando a gente vai, né, a gente já tem uma data marcada para voltar, porque a gente já sai de lá sabendo quando será a próxima vacina, e assim a gente mantém a ordem. Tem algumas vacinas que têm umas reações, né? Então, por exemplo, a de 4 anos é uma que deixa as crianças mais sensíveis, né? Então, foi assim, o trabalho que eu tive foi justamente por causa das reações. As vacinas, elas vão também evoluindo ao longo do tempo, né? Então, se hoje a gente pegar a caderneta de vacinação da Marília em relação à caderneta do Rafael, nós temos muitas diferenças, né? Porque às vezes tem uma vacina que eram dadas individualmente, hoje já são dadas 3 na mesma vacina, né? Então, hoje existe também essa diferença na caderneta de vacinação. Vacinar é um ato coletivo, porque a gente sabe que são raras, mas tem muitas crianças e pessoas idosas que, como têm a defesa muito baixa, não podem vacinar. Então, cabe a todos nós nos vacinarmos para protegê-los. Vacina faz bem para a saúde? Sim. E por quê? Porque tira doença, verdade. Conhece alguma coleguinha que não tenha vacinado ou não? Todo mundo vacinado? Não, todo mundo vacinado. Vacina dói, é bom? O que você tem para nos falar? Eu acho que é bom porque você ajuda todo mundo ao seu redor, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque se você se protege, você ajuda a proteger os outros também. Cai então um recado para quem tem alguma resistência com relação à vacinação. Eu acredito que nós precisamos pensar no todo, né? Nós vimos uma grande sobrecarga do sistema de saúde. E a vacinação é uma forma de proteger a todos. Então, a gente evita a entrada da doença, a gente evita que ela se alastre e a gente evita que outras pessoas sejam prejudicadas por isso, né? Quando a gente não acredita na vacina, a gente não acredita na ciência. E se a gente não acredita na ciência, a gente deixa de acreditar em todas as outras coisas. Para nós, como cristãos, a partir do momento que a gente não acredita na ciência, a gente deixa de acreditar, inclusive, em Deus. Porque Deus deu a sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que a gente pudesse prolongar a saúde, né? Então, quando a gente se vacina, a gente deixa de contaminar outras pessoas, a gente deixa de prolongar vírus, a gente deixa de prolongar doenças. Então, a partir do momento que eu vacino os meus filhos, eu estou pensando não só neles, mas também no outro.